Olá, você acha que existe ainda essa coisa de namoro de crente ou namoro é tudo igual e afinal de contas a gente está no mundo moderno que não tem mais essas convenções e está valendo tudo? Vamos conversar sobre isso? Olá, eu sou o Marcos Honório Júnior e é um prazer estar aqui com você, falando da Palavra de Deus. E se você tem sido edificado pelo material que a gente tem colocado para você, não deixe, por favor, de curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e se inscrever no nosso canal. Pessoal, hoje em dia nós vivemos essa questão aí da modernidade, da pós-modernidade, mas deixa eu te dizer uma coisa, a santidade continua sendo a norma da vida cristã. E não vamos poder chegar no céu um dia e dizer ao Senhor, olha Senhor, eu até tentei ser santo, mas você sabe, na época era muito difícil. Existe um padrão para a vida cristã. Muita gente diz, o crente ele só namora para casar. Isso está certo? Sim e não. Porque, em primeiro lugar, todo envolvimento emocional de um jovem com uma jovem cristã deve ser com o intuito de casamento, mas não devemos achar que você só vai namorar com a pessoa que você vai fatalmente casar. Porque a ideia do namoro é a ideia de conhecimento, das pessoas se conhecerem, não tem nada errado nisso. As pessoas se conhecerem e perceberem se tem sentido levar uma vida juntos ou não. Se você tem dúvidas sobre se existe alguém separado para cada um especificamente, eu vou colocar um vídeo aqui no card para você acompanhar. A gente já falou sobre a alma gêmea evangélica. Mas o crente ele deve sim sempre namorar no intuito de encontrar a pessoa com que ele vai casar. Isso não quer dizer que ele vai namorar com todo mundo para testar, mas que os seus namoros devem ter esse foco. Por outro lado, a palavra de Deus mostra que o sexo ele está reservado para o casamento e para o casamento somente. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8. E aos solteiros e viúvos, digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos? Está dizendo que se está difícil manter a santidade, se está difícil controlar o impulso sexual, a solução para isso é se casar. A expressão traduzida por abrasado aqui não está falando necessariamente de sexo fora do casamento, está falando do desejo. Se existe um impulso sexual na sua vida, a solução para isso não é um namoro, mas um casamento. O casamento é a solução bíblica para o impulso e o desejo sexual. A Bíblia mostra que o sexo ele foi feito para ser vivido no casamento. No casamento, o marido concede à mulher o que é de direito, a mulher concede ao marido o que é de direito. Não é? Então deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua esposa, e quando eles estiverem unidos, então eles se tornarão uma só carne. E quando o homem e a mulher tornam uma só carne, e isso acontece através do sexo, a Bíblia diz que isso se torna uma união diante de Deus. E o que uniu Deus não separe o homem. O homem não tem autorização para separar aquilo que Deus considerou como unido. Então, o sexo é algo para ser desfrutado no casamento. É algo que está vedado. Se você, jovem, está vivendo um namoro cristão, saiba que ele tem que ser santo, ele tem que ser de acordo com os princípios da palavra de Deus. Mas talvez alguém diga, cara, essa pregação é muito antiga, essa pregação é retrógrada, você está muito atrasado, as coisas são mais modernas. Deixa eu te dizer uma coisa importante. O apóstolo Paulo, dentre as suas cartas, duas me chamam muito a atenção. Porque ele escreveu para os romanos e para os coríntios. Eu não sei se você já estudou um pouco sobre o Império Romano e sobre essas duas cidades, Roma e Corinto. Por que elas são importantes? Roma vivia uma imensa depravação sexual. E é para essa igreja que vive uma imensa depravação sexual, que o apóstolo Paulo diz que é torpeza quando o homem deixou o uso natural da mulher e passou a cometer torpeza homens com homens. Veja, o apóstolo Paulo escreve isso para a igreja de Roma, quando essa prática em Roma era extremamente
extremamente comum. De fato, o amor de homens por homens era mais valioso do que o amor de homens por mulheres na Roma antiga. Mas o apóstolo Paulo não está nem aí para a cultura da época, não está nem aí para o que era normal para a época. Ele escreve para os romanos viverem um padrão bíblico. Na cidade de Corinto, a depravação talvez era maior, talvez comparada apenas com Sodoma e Gomorra. Era uma cidade extremamente depravada, a prostituição era algo normal e institucionalizado. E o apóstolo Paulo escreve para os Coríntios no capítulo 5 e diz: geralmente se ouve que há corrupção, a depravação, a imoralidade em vós, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios se ouviu, que é alguém que possua a esposa do seu pai. E ele fala que essa pessoa tem que ser sentenciada e tirada da igreja. Depois, no capítulo 6, ele fala sobre não se unir à prostituta, que isso é pecado, isso é errado. Veja, Paulo não estava nem aí para a cultura da época, ele não estava nem aí para o que era normal para a época, porque nós fomos lavados, nós fomos santificados, o Espírito Santo habita em nós e nós temos a força da graça de Deus para alcançar socorro em ocasião oportuna e vivermos a vida santa que Deus planejou para nós. Mas, talvez você esteja ouvindo esse texto e esteja vivendo o tipo de coisa que eu estou falando. E a minha intenção aqui não é condenar você, mas convidar você para uma vida mais excelente. Talvez você tenha vivido, meu Deus, agora eu estou no inferno porque eu já fiz sexo com meu namorado. Não, você não está no inferno, mas você pode viver a partir de hoje uma vida santa, uma vida plena em Deus. E busque o padrão bíblico para a solução do impulso sexual. Esse padrão é o casamento. Isso pode ser antiquado, isso pode ser fora de moda, mas é o padrão da palavra de Deus. Seja abençoado, meu querido.